Estamos de volta com o nosso Rotary em Ação em Montenegro, com o Dr. Felipe, para a gente continuar falando aí um pouquinho mais de pandemia, desse Covid chato aí. Vamos chamar ele de chato, que eu não gosto dele nem um pouquinho. Não. Hoje, então, a maior dificuldade que o hospital está enfrentando é a questão de recursos. Nessa área do Covid, tá, sim, Felipe? É o recurso humano? Recurso humano e insumos, né? Recurso humano é muito difícil de conseguir, gente qualificada e capaz de lidar com pacientes graves assim, né? E é uma dificuldade que ela é nacional, né? Porque todos os lugares estão precisando, a demanda, gente ouve, né? A demanda aumentou em todo lugar, então... consequentemente, centros maiores acabam tendo maior capacidade de absorver esse material humano, então tem dificuldade de conseguir. E a questão dos insumos também, né? A gente está já há um bom tempo no hospital sem bloqueador neuromuscular, que é uma medicação vital para tratar paciente crítico de Covid, né? A gente está com dificuldade de sedativos, então a sedação está sendo feita com medicações que são medicações mais antigas, então que tem mais efeitos adversos para os pacientes, né? A gente está com dificuldade em alguns anticoagulantes, né? Então também está tendo que usar anticoagulantes mais antigos, que são medicações que têm mais risco de efeitos adversos, de mais difíceis de manejar. Ou demora mais para fazer efeito. Demora mais para funcionar, acaba aumentando o tempo de internação do paciente. Alguns antibióticos, desde o começo da pandemia, está muito difícil de conseguir, alguns piorou a situação agora. Então, essa questão de insumos, né, e de material humano é a maior dificuldade no momento, né? Ventilador mecânico, né, o aparelho para tu colocar o paciente para respirar, isso nunca chegou a faltar no hospital. A gente chegou a ter um momento em que ficou bem próximo da capacidade máxima de ventiladores mecânicos, mas nunca ultrapassou, nunca chegou a ter paciente que não conseguiu ir para ventilação mecânica porque não tinha ventilador. Então é verdade isso, que bom, fico muito feliz. Mas o que acontece, quando tu tem o ventilador e tu não tem o leito de UTI, tu não tem o fisioterapeuta, tu não tem o intensivista, tu não tem a medicação, tu vai entubar o paciente, colocar em ventilação mecânica e não vai oferecer todo o resto desse recurso, porque não tem condições, porque não está disponível, o paciente mesmo submetido à ventilação mecânica, mesmo entubado, não vai ter uma boa resposta ao tratamento, né? Porque tu não vai conseguir oferecer todo o resto. Né? E tu falasse uma coisa, Felipe, que eu já notei em conversas e discussões, a gente tem muitas reuniões online do Rotary, a gente fala muito disso, é que tem toda uma estrutura por trás que a gente não enxerga, por isso que eu falei antes da moça que limpa, da telefonista. O hospital, ele para funcionar, tu precisa de centenas de pessoas trabalhando, né? Como tu falou, cozinha, manutenção, higienização, né? Tudo isso não é só os profissionais de saúde, são profissionais capacitados das outras áreas também. Se tu tem um equipamento que estraga, e esse equipamento é vital, tu precisa ter alguém que entenda e que arrume rápido, que consiga te dar uma resposta em tempo recorde. Então, também tem essa dificuldade, né, de tu ter todos esses profissionais disponíveis, né? A gente não enxerga, assim, tu falou, fisioterapeuta, aí tu tem que ter um cardio, eu imagino que a estrutura é bem A fisioterapia é vital na Covid grave, né, porque, infelizmente, mesmo tendo passado mais de um ano de pandemia, a gente tem pouquíssimas coisas que funcionam na Covid grave, pouquíssimas medicações com eficácia comprovada, né? E disponível no momento no Brasil para tratar paciente SUS com Covid-19 grave, tu tem corticoide, antibiótico e anticoagulantes, né? Então, o tratamento de suporte, que é oferecer a melhor quantidade de oxigênio que tu possa oferecer, né, manejar as complicações, monitorar as complicações, o melhor suporte possível que tu pode dar para o paciente, ele precisa fundamentalmente de um fisioterapeuta bom e de preferência fisioterapeutas bons que possam se alternar em vários turnos e atender o paciente em vários momentos, né? Porque doenças que têm arsenal terapêutico limitado, né? A fisioterapia acaba sendo uma das coisas que salva a vida do paciente, né? Evita intubação, tira o paciente
da ventilação mecânica, evita que o paciente vá para a ventilação mecânica. Então, o manejo fisioterápico ele é fundamental e a gente teria perdido muito mais pacientes se a gente não tivesse o suporte da fisioterapia. Assim. Tu vê assim, ó, é uma estrutura toda que às vezes nós leigos, né, que nunca precisamos, graças a Deus, a gente não tem noção, infelizmente. A nutrição, por exemplo, o paciente com Covid grave, ele perde muita massa magra. Os pacientes chegam a perder 5, 10, 15 quilos nas internações e ele não perde gordura. O paciente perde músculo, perde proteína, perde massa magra, né? Então, e muitas vezes, quando o paciente está com dificuldade para respirar, ele não consegue se alimentar direito também. Então, o serviço de nutrição no hospital acompanha esses pacientes, oferece suplementação, calcula a quantidade de suporte proteico, de carboidrato que o paciente está recebendo e tenta ajustar aquilo para as necessidades do paciente, né? Então, é muito mais complexo do que deitar o paciente num leito, colocar oxigênio e fazer medicações. O cuidado com o paciente, ele é multiprofissional e ele não funciona bem se ele não envolve essas outras áreas do cuidado. Essa é uma coisa que me preocupa muito, né? Toda essa questão dos recursos, e por isso que eu te pedi para a gente começar ali com como funciona, como conscientizar, né? Porque a ideia do programa aqui que a gente sempre procura, né, Felipe? Se Deus quiser, logo a gente vai poder fazer algumas coisas mais amenas, né? Mas hoje eu acredito muito na conscientização, muito. A gente, para não ficar só em notícia ruim, a gente tem algumas coisas boas que estão aparecendo, né? A gente tem visto que os grupos vacinados, né? A vacina, ela não é totalmente efetiva em evitar a infecção. Tu vai ter pessoas que estão vacinadas que vão acabar pegando Covid. Mas a vacina é muito efetiva em evitar internação e óbito. Os pacientes que estão vacinados não internam, ou quando internam, evoluem de maneira menos grave, né? E os óbitos são raríssimos em pacientes que já têm a vacinação completa, né? E lembrando que vacinação completa é depois de 14 dias da segunda dose da vacina, né? Não adianta fazer a primeira dose da vacina. A gente tem muita gente que já está em época de receber a segunda dose e ainda não apareceu para receber. Então, né, o pessoal que está ouvindo aí, que fez a primeira dose, que já está em época de fazer a segunda dose, faça a segunda dose, porque a primeira dose não é suficiente para evitar a internação, para evitar óbito por Covid. Agora, esses pacientes que já receberam a segunda dose, que estão há mais de 2 semanas depois da segunda dose, quando pegam, né? Fazem quadros muito leves, autolimitados, que é tudo que a gente quer, né? A gente quer transformar essa doença num resfriado comum. É isso que a vacina vai fazer. É isso que a vacina pretende, não é uma cura, né? Exato. Isso é importante. É diminuir a gravidade, o impacto em cima do sistema de saúde, para quando a gente tiver uma parcela grande da população vacinada, para que aos poucos a gente possa ir voltando para a nossa vida normal. Se Deus quiser, vai ser em breve, né? O pessoal fala muito em humanização da internação e tal. O que eu tenho percebido, eu tenho um caso grave na família que foi transferido para um hospital de Porto Alegre, né? E é muito triste, sogro do meu irmão, e não ter a notícia. Tu não poder visitar e ver que eu me emociono e ver que realmente o teu familiar está cuidado. A gente se emociona também, é muito complicado, assim. A ideia, né, de manter o paciente em isolamento é que nesse período que o paciente está grave, geralmente o paciente é muito transmissível, Sim, né? A gente entende, a gente está num pode momento levar, que o sistema de saúde está saturado, então a gente quer ao máximo evitar novos casos. Mas é muito complicado. Às vezes são pacientes que têm dificuldade de comunicação, às vezes são pacientes dependentes, né? E deixar aquele paciente longe do familiar tem um impacto muito ruim para a família, para o paciente. A gente sabe, entende isso e a gente vive isso no dia a dia, né? As ideias de imunização, elas também dependem de equipe. A gente faz no hospital, com o serviço de psicologia,
a psicóloga entra, em alguns casos, porque ela não consegue atender a todos os pacientes, mas aqueles casos que a gente seleciona, que a gente vê que está mais crítico e tal, a psicóloga tem feito videochamadas, que tem ajudado muito, né? Tu poder ver teu familiar, né? O doente poder ver a família poder ver o doente, então tudo isso ajuda muito. Em alguns hospitais, né? Cabines envidraçadas, que tu possa enxergar o paciente, ter um contato através do vidro, né? Alguns lugares também fizeram fotos para colar em cima do avental, para que tu possa saber o rosto de quem está te atendendo, né? Porque às vezes tu passa um mês atendendo um paciente e o paciente não sabe como tu é, né? E tudo isso a gente pensa e tenta, mas também é dependente de equipe, também é dependente de tu ter as pessoas, de tu ter recurso, né? Felipe. E de tu ter gente para poder fazer isso, né? A gente teve muitas situações que os pacientes faleceram longe da família e nessa hora a gente vira a família, né, do paciente que está ali. Alguém que segura na mão, alguém que ouve aquelas, né, palavras que a pessoa quer falar, né, alguém que está ali do lado na hora que a coisa está indo mal. E a gente leva isso com a gente leva isso para casa, né? E isso também tem um impacto muito grande, né, nessa questão que a gente estava falando antes, da sobrecarga, do desgaste, né, de como as equipes estão lidando com isso, né. Inclusive a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, está oferecendo um serviço de teleatendimento para profissionais de saúde que estão enfrentando problemas, né, psicológicos relacionados a estresse, né? Infelizmente eu não trouxe aqui a referência para passar, mas acho que se vocês puderem passar... Eu vou trazer semana que vem. Num próximo programa ou e tal. Ou no programa tu me passa. Um telesaúde, né, que está ajudando os profissionais de saúde que estão enfrentando esses problemas relacionados aos impactos psicológicos da pandemia. E tem uma universidade que está fazendo fisioterapia para quem teve Covid online. Sim. É um grupo de estudantes de fisioterapeuta. Eu vou trazer também semana que vem. Isso é muito importante, porque a gente tem uma rede de fisioterapia ambulatorial no SUS que ela é muito insuficiente, né? Ela é pouca. Né? Então, e a gente vai ter pacientes que vão ter o pulmão muito comprometido e se não fizerem fisioterapia respiratória adequada após a alta, vão acabar evoluindo com fibrose pulmonar, com sequelas maiores. Vão retornar e tal, por outro, que a gente vai acabar tendo uma população com uma prevalência muito alta de doença pulmonar. Né? Doença. E daí entra naquela questão dos impactos a longo prazo que a gente estava falando. Vai voltar para o sistema de saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho pessoal. Tu chegou a não ir para casa em alguma situação por medo de contágio para tua família? A gente chegou a pensar nisso, né? Alguns colegas fizeram, né? Colegas que saíram de casa e foram, né? Alugaram um local para ficaram em hotel e kibutz. A gente chegou a pensar isso no começo, né? Da minha esposa, meus filhos ficarem com a família, né? Mais no interior, fazenda da família e tal. Mas eu nunca foi uma ideia que eu gostei muito, porque primeiro, desde o começo a minha impressão é de que não ia ser uma coisa rápida. Né? Não ia ser aquela de a gente ficar, não, a gente vai ficar longe 3 meses, isso vai resolver e a gente vai se ver de novo, né? Não, essas epidemias, essas pandemias, as experiências prévias que a humanidade tem com elas são de doenças de anos de duração, né? A gente tem hoje em dia tecnologia para limitar isso, né? A gente teve as vacinas desenvolvidas com maior agilidade da história da humanidade, que foram as vacinas para Covid. Então a gente vai ter menos tempo de pandemia que teve em outras situações parecidas que a humanidade viveu. Mas não é uma coisa de semanas, não é uma coisa de meses, né? E eu precisava da minha família comigo. Isso é importante. Então a gente também, não né? se afastou. Família. Mas eu tomando os cuidados dentro do hospital, tomando os cuidados no dia a dia, evitando, né, saídas desnecessárias, aglomerações, evitando me expor, consegui felizmente passar esse ano todo aí sem eu me contaminar e sem ninguém lá em casa se contaminar. Né?
Então, assim, ó, resumindo o que o doutor disse, que eu tô batendo muito nessa tecla, doutor Felipe, é cumprir o protocolo. Sim. Tá? Felipe, infelizmente eu teria mais um monte de pergunta, mas está terminando nosso tempo. Mas Falei demais, eu acho. Não, né? eu acho que foi ótimo, 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 ótimo. Felipe, eu gostaria que rapidamente, assim, uns 30 segundinhos, tu deixasse um recado para nossa comunidade aí. Bom, eu quero agradecer ao programa, né, por ter chamado. A gente acha muito importante isso de educação continuada da população, né? Eu queria fazer esse apelo. A gente tem um programa de vacinações que não está na velocidade que todo mundo gostaria, mas está acontecendo. A gente vai chegar num ponto em que a maior parte da população vai estar vacinada e a partir desse momento a pandemia vai começar a minguar. E é muito triste, a gente viu algumas situações de pessoas que estão ali na porta da vacina, que já fizeram a primeira dose ou que estão perto de serem vacinadas e que acabaram pegando Covid, internando e morrendo de Covid, né? E é uma tristeza muito grande para a gente, muito grande para a família dos pacientes, né? Então, por favor, pessoal, se protejam seus familiares, né? A gente está numa guerra e a gente está começando a ganhar algumas batalhas, mas a guerra ainda não terminou. E a gente precisa da colaboração de todos para que a gente chegue vivo no final dela e que a gente possa, depois no futuro, né, lembrar de tudo isso, se juntar para festejar que ela passou. Vencemos a guerra. Doutor Felipe, muito obrigado. Eu sei que nós deixamos o nosso hospital quase uma horinha aí descoberto, mas eu acho que... como o Felipe falou, eu acho importante essa educação continuada. Eu acho que a nossa população merece que a gente informe, que a gente apoie, que a gente relembre, que a gente deve seguir os protocolos como o doutor orientou a gente. Então, hoje, com o doutor Felipe, obrigado ao Hospital Montenegro que cedeu a presença dele aqui para ajudar a nossa comunidade. Estamos então encerrando o nosso Rotary em Ação em Montenegro.